Olá, pessoas. Eu sou o professor Marcos Filho, né? E hoje a gente vai tratar um pouco do assunto que abrange um pouco mais das outras áreas de conhecimento do ensino médio. A gente vai falar de bioquímica, né? Que a gente costuma chamar de a química da vida. E muitos livros, inclusive os de vocês, devem trazer uma abordagem mais dessa perspectiva, de trazer um pouco a química para a biologia, para a gente entender um pouco mais do que se trata, né? Essa área tão bacana da biologia. Onde a biologia encontra a química? É uma pergunta muito frequente, certo? A gente vai chamar de bioquímica esse encontro dessas duas áreas, e a bioquímica vai ser o ramo da biologia e da química que vai ser responsável pelos estudos dos processos químicos que acontecem nos organismos vivos, né? A bioquímica abrange transformações moleculares, abrange processos bioquímicos dentro dos organismos e até entre organismos, e estrutura molecular e funções metabólicas desses compostos, que são sempre muito importantes para a gente entender biologia, certo? Biologia e química, elas vão se juntar para que a gente possa entender nessa área. E para que os organismos funcionem, a bioquímica vai trazer para a gente os conceitos de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, certo? As principais substâncias orgânicas de interesse para a nossa compreensão agora vão ser a água e os sais minerais. E as substâncias orgânicas vão ser essas quatro aqui embaixo: carboidratos, lipídios, proteínas e os nossos amigos aqui, ácidos nucleicos. Primeira substância. Vamos tratar primeiro das inorgânicas e depois a gente vai falar das orgânicas. A água. A água é muito importante para a vida e para a manutenção da vida, certo, no planeta inteiro. Ela vai ser um composto inorgânico formado por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Aí peço para vocês prestarem atenção e lembrarem da fórmula da água, H2O, certo? Dentre as funções da água para os organismos, né, a gente vai destacar sempre a função que os compostos vão ter para a vida, certo? Então, essa importância que eles vão ter sempre para os organismos vivos. A primeira importância da água vai ser o transporte de substâncias. A larga maioria dos transportes vai se ocorrer utilizando água, certo? É comum a gente ouvir em vários momentos da vida que o ser humano ele é composto de mais ou menos 70% de água, certo? Esse valor vai estar levando em consideração a água que está em todos os lugares do corpo do ser humano, certo? Todos mesmo. Lá dentro da célula vai ter uma grande parcela de água que vai levar e trazer substâncias para vários locais diferentes. Então, em todo lugar do seu corpo vai ter um pouquinho de água. Pode ser muito ou pouco, dependendo do lugar do corpo, certo? Outra função importante é a regulação térmica. Eu trouxe aqui um exemplo de um atleta, né, que um organismo ele não funciona bem com temperaturas elevadas. Assim como as máquinas que a gente conhece, se esquentar demais é bom que desligue e espere esfriar, certo? No corpo humano também, só que nós somos uma máquina biológica. Então essa água vai sair, certo, no formato de suor e vai começar a resfriar o corpo. Por isso que sempre que a gente se exercita muito, a gente sua muito. E o último vai ser metabolismo. A água vai ser muito importante em reações de construção e de quebra, certo? Seja a gente digerindo um alimento, né, ou a gente construindo algumas moléculas que vão ser necessárias para o funcionamento do corpo, a gente vai sempre usar a água. Sais minerais. Os sais minerais vão ser substâncias inorgânicas que vão regular o metabolismo. Eles vão servir para várias coisas e vão ser encontradas na alimentação, certo? Principalmente em verduras, frutas, ovos, carnes e alimentos derivados do leite. Aí tem uma lista bem grande aqui no slide, se você quiser dar uma pausa no vídeo, você olha, né, e destaca aí quais deles são importantes. Eu vou citar dois, que vão ser o cálcio, né, que é muito encontrado nos derivados do leite, e vai ser muito importante para a formação dos ossos, dentes, e vai auxiliar na contração dos músculos e coagulação do sangue. São coisas importantíssimas, porque o ser humano precisa dos ossos e dos dentes, né, dos seus músculos para exercer suas atividades, seja caminhar, seja respirar, né, seja digerir, e a coagulação do sangue é um mecanismo de defesa quando você se corta, por exemplo. E outro muito, muito, muito importante é o ferro, né? O ferro ele vai ajudar a formar a hemoglobina. Ah, professor, mas aqui está uma coisinha pequena. Mas a hemoglobina vai ser responsável por levar o oxigênio por todos os lugares do seu corpo. Então, quando você respira, uma hemoglobina pega o oxigênio que você botou para dentro e vai levar para um lugar onde ele é necessário. Sem isso, morre.
E agora a gente vai para as biomoléculas, vão ser substâncias orgânicas, certo? Biomoléculas são compostos sintetizados pelos organismos, eles vão ser feitos pelos organismos e eles estão envolvidos no seu metabolismo, né? Eles vão ser moléculas orgânicas, compostas principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? São 4 grupos de biomoléculas que a gente vai estudar e eu coloquei eles aqui no slide. Proteína, ácido nucleico, carboidrato e lipídio. Não está na ordem que a gente vai olhar, mas esses são os 4. Primeira biomolécula, tá? Vão ser os carboidratos. São biomoléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio e vão ser encontradas na natureza em larga escala, certo? E elas são a principal fonte de energia para os organismos. Uma evidência evolutiva é que a gente olha para essa imagem aqui do slide e já sente uma afinidade, né? Dá uma vontade de comer. Né, vai ser a principal fonte dos organismos na natureza porque ela é fácil de quebrar. Né? Então, a água ela consegue dissociar essas moléculas e garantir com que você tenha acesso à energia que está dentro dessas moléculas, para que você consiga desempenhar as atividades essenciais para a vida. Né? Eles vão ser classificados em 3 grupos. Primeiro é o grupo dos monossacarídeos, vão ser carboidratos de composição bem simples. Eles vão possuir a fórmula química geral aqui mostrada, né? CH2ON, onde o N é o número de átomos de carbono. E a gente vai multiplicar depois na formulazinha química. Né? A gente vai encontrar o mais comum de todos, vai ser esse aqui, que é a glicose. Em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido que alguém precisou tomar uma glicose, ou tem alguns problemas com glicose alta, baixa, não sei o quê. Né? Isso vai se referir sempre a essa molécula, que ela é uma molécula de abrangente acesso na natureza, já que os carboidratos eles vão estar distribuídos em larga escala. Outro grupo são os disacarídeos, que eles vão ser formados pela junção de 2 monossacarídeos, sendo os mais comuns formados a partir da união de glicose e outro monossacarídeo, como mostra aqui a tabela. Né? A gente pode chamar esses carboidratos de açúcares, e a gente vai ter esses açúcares aqui disponíveis em vários alimentos, e aqui a gente tem a formação deles, formação química. Sempre a glicose com algum outro monossacarídeo. E por último, os polissacarídeos, que vão ser formados pela união de inúmeros monossacarídeos. Então a gente vai ter uma cadeia bem grande de monossacarídeos unidos para formar um polissacarídeo. Eles vão ser formados cadeia longa, né, como eu já disse, e podem apresentar moléculas de nitrogênio ou enxofre. Eles têm função estrutural e energética. Ah, professor, como assim estrutural? Se vocês prestarem atenção aqui na imagem, vocês vão ver, né, um gafanhoto. Ele está fazendo isso aí que diz, ele está trocando o seu exoesqueleto. E parte desse exoesqueleto, tanto do novo como do antigo, que ele está trocando, vai ser construída, né, bioquimicamente de quitina, que é um polissacarídeo, né, que vai possuir essa função estrutural. Então ele vai garantir esse formato rígido, que essa característica rígida que o exoesqueleto tem. E o gafanhoto está segurado numa planta, né, como vocês podem ver aqui embaixo. E essa planta vai possuir um açúcar, que lá na aula de biologia celular a gente viu, né, que vai formar a sua parede celular, vai ser a celulose. Certo? Tá aí um exemplo estrutural e energético. Se você ingerir um polissacarídeo, por exemplo, seu corpo vai tratar de digeri-lo para você conseguir a energia que está presente nele. Outro grupo de biomoléculas bastante importantes vão ser os lipídios, né, que eles também podem ser chamados de gorduras, de óleos e tudo mais. Os lipídios são moléculas hidrofóbicas, elas não vão, ao contrário dos carboidratos, se misturar bem com a água, né, e elas vão apresentar uma estrutura molecular variada, que possuem diversas funções orgânicas, como reserva energética. Então os lipídios vão ser muito bons em guardar energia, e como eles não se misturam bem com água, eles vão ficar muito bem reservados dentro de um corpo, como por exemplo o corpo do ser humano, né, que é 70% água, mais ou menos 70% d'água, e esses lipídios vão se organizar em tecidos específicos e vão ficar muito bem guardados, justamente por não se misturarem com água. Ele vai ser um ótimo isolante térmico, certo? Então ele não tem essa facilidade de transmitir o calor. E ele vai compor a membrana plasmática das células. Justamente por não se misturar com água, ele vai conferir, né, a membrana celular, a membrana plasmática, a característica de separar o meio interno do meio externo com eficiência.
Primeira função, a função de reserva energética. Os organismos vão armazenar esses lipídios, né, para que em momentos de necessidade ele esteja presente para você poder utilizar em qualquer momento. Então, as gorduras nada mais são do que reservas energéticas. E esses lipídios estão presentes tanto nos animais como nos vegetais. Aqui eu coloquei uma foto, né, uma representação, na verdade, de uma célula que forma o tecido adiposo, que nos seres humanos é o tecido responsável por armazenar esses lipídios, para que em um momento futuro que seja necessário, você possa consumir esses lipídios para ter energia. E aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de vegetais que possuem, né, esses lipídios na sua estrutura. Aqui tem o azeite, que ele é extraído do vegetal. Temos algumas sementes, né, castanha aqui, e o abacate. Outra função, a função de isolamento térmico. Nos animais, né, coloquei aqui como maior exemplo, um animal que vive num clima extremamente frio, como o urso polar. As células do tecido adiposo vão formar uma camada que vai atuar na manutenção da temperatura do corpo deles, sendo essencial para esses animais viverem nesses climas. Então, dentro do corpo do urso, aqui abaixo de todo o pelo, o urso vai ter essa camada que vai garantir com que o calor se mantenha dentro do corpo e ele não fique prejudicado por estar num clima frio. Ácidos graxos vai ser outra função dos lipídios, né, que esses ácidos graxos vão aparecer quando o corpo quebrar, né, esses lipídios, e esses ácidos vão ser utilizados na síntese de moléculas orgânicas e na membrana celular. Então é muito importante que tenha esses ácidos graxos disponíveis para que em algum momento seu corpo, por exemplo, na situação de um machucado, seu corpo consiga reparar aquelas células, né, com aquela zona machucada com células que tenham novas membranas celulares, né, para que seu corpo volte ao estado saudável. Outro grupo de biomoléculas vai ser o grupo dos ácidos nucleicos. Certo? Os ácidos nucleicos são macromoléculas responsáveis pelo armazenamento, transmissão e tradução de informações genéticas. Dentro de cada uma das suas células, você vai ter o seu material genético que contém as informações sobre como você é. Certo? Todas as suas características estão lá registradas, né? Todas as informações que vêm das gerações da sua família estão lá registradas e estão registradas dentro desses ácidos nucleicos. Né? Eles vão criar uma estrutura que vai ter essas informações. E eles vão ser formados por nucleotídeos, que vai ser um grupo fosfato, e um monossacarídeo, que a gente já viu, ou uma pentose, que a gente já viu nos grupos anteriores, né? E uma base nitrogenada. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, são bastante importantes, que vai ser o DNA e o RNA. Certo? O DNA é sigla para ácido desoxirribonucleico e RNA vai ser a sigla para ácido ribonucleico. Certo? Ambos estão representados aqui. As bases nitrogenadas, né, elas vão ser partes componentes desses ácidos nucleicos e elas vão ser 5. Né? A adenina, a guanina, citosina, timina e uracila. E a uracila vai ser exclusiva do RNA e a timina vai ser exclusiva do DNA. Certo? Ambas vão estar relacionadas aos processos de transmissão de informação genética, né, tradução, todos os processos que vão envolver essa informação vão estar associados a esses dois ácidos nucleicos. Outro grupo de biomoléculas vão ser as proteínas. Vão ser macromoléculas compostas por cadeias lineares de aminoácidos, certo? E vão ser fundamentais por sua função construtora, reparadora, e vão participar de coisas muito importantes, de processos muito importantes, como a formação de hormônios, enzimas e anticorpos. A função de enzima, ela dá-se pela sua capacidade de acelerar uma determinada reação química. Então, para não demorar demais para você digerir determinado composto, né, como é o caso da maltose, que está no exemplo aqui, essas enzimas vão atuar em cima para garantir a otimização desse processo. Né? E esse processo vai ser bem adiantado por conta da presença da enzima. Se ela não tivesse, ia demorar mais e provavelmente o corpo ia metabolizar isso com muito mais lentidão. Outra função vai ser a contração muscular. Né? Ela acontece devido à ação de duas proteínas que estão presentes nos seus músculos, a miosina e a actina. Então aqui a gente tem dois exemplos de contração muscular, né? Rotineira, então você estica e flexiona e relaxa esse braço. Você vai ter a ação dessas duas proteínas. Outra função extremamente importante, principalmente no período que nós estamos, no momento da gravação desse vídeo, que é o período de pandemia, onde se estuda muito a ação dos anticorpos
sobre o novo coronavírus, né? Os anticorpos vão ser a linha de defesa que o corpo possui, certo? Então eles vão ser uma dessas linhas, na verdade, e eles vão ser construídos basicamente por proteínas. Então aqui eu trouxe um exemplo de vários anticorpos, né? E eles são importantes para o exame sorológico que é realizado para a identificação dos indivíduos que já tiveram Covid-19. Mais uma função importante que está dentro daquela fala onde eu mostro que as proteínas são reparadoras, vai ser a coagulação, certo? A fibrina é uma proteína extremamente importante no processo de coagulação, principalmente de cortes, machucados de forma geral, porque ela vai formar uma rede que vai impedir a passagem do sangue para fora dos vasos, certo? E sem essa rede, seria muito mais lento o processo e isso representaria uma perda de sangue, volume de sangue muito grande. E no transporte das substâncias, como eu já citei, agora eu vou mostrar aqui visualmente, a hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, ela vai captar esse oxigênio e vai levar para onde esse oxigênio é necessário, trabalhando em conjunto, né, com o processo respiratório no pulmão. E a síntese proteica, que é o processo de produção da proteína determinada pelo DNA. Então, essa aqui vai ser a tradução, né, daquela informação que eu falei antes, que vai ocorrer dentro das células do organismo humano, né? Então, esse processo vai ser dividido em duas grandes etapas. Primeiro a transcrição e depois a tradução. A transcrição, de forma geral, é o processo onde a gente vai formar uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA, tendo início e fim definidos por sequências específicas. Então, a gente vai ter aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa foto. A gente vai ter a abertura da estrutura do DNA, certo? E aqui vai ter esses trechinhos aqui, vão ser sequências específicas que vão indicar, certo? Para a RNA polimerase, que vai ser uma parte integrante dessa síntese, né? Construir um RNA que representa a informação contida aqui. Certinho? Então, ela vai se abrir, essa RNA polimerase vai identificar o começo e vai começar o processo. E a tradução vai ser, basicamente, a leitura de um RNA mensageiro, certo? Então, esse RNA vai levar uma informação para algum lugar e essa informação vai ser transformada, né? Vai ser traduzida em uma união de uma cadeia de aminoácidos correspondente à informação contida. E aí a gente forma uma proteína. Existem várias proteínas que são extremamente importantes, né, para os seres humanos, por exemplo, e elas vão se dar a partir desse processo. A gente vai produzir a partir desse processo. Do mesmo jeito que na transcrição, a tradução vai ter o trecho inicial e o trecho final muito bem definidos do RNA mensageiro, certo? E esses foram alguns conceitos básicos, né, da bioquímica, que vai envolver o estudo das células. Então, essa aula, né, a aula 4, vai estar fortemente ligada à aula 3, e a gente vai conseguir construir, então, a compreensão, certo, da estrutura das células. Pouco a pouco a gente vai olhando, vai vendo que esses conceitos vão se integrando e vão se ajustando para que a gente crie um panorama geral e consiga ver direitinho como é que eles vão atuar para que a gente consiga entender essa parte da biologia do ensino médio. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.